Bom dia, sou Daniel Bezerra, para quem não me conhece ainda, artista plástico e professor. Seguimos aqui com a nossa Santa Ceia, certo? Alguns assuntos que ficaram na aula passada, continuarei nessa um pouquinho, enquanto pinto, e ao final vou indicar um filme e um livro, tá bom? Vamos à pintura. Pretendo hoje trabalhar a cara do Cristo, terminar esse rosto, já tem uma base pronta, o cabelo fizemos da outra vez, e sobrando tempo, essas caras da direita, vamos fazer essa mancha de fundo, como as outras. Vamos começar no Cristo então, vamos dar as luzes e os claros. Brilho na testa intenso. Desmanchar um pouquinho. Com a mesma palheta, embora não tenha mostrado para vocês, sépia, marrom, vermelho, amarelo e o branco. Essas faces aqui, vai ser sempre isso. Eu desmanchei essa face. Céuzinho menor para fazer agora os escuros da lateral dessa face, tem um escuro de sombra. Vamos definir esse escuro, marrom com vermelho, amarelinho sempre junto. Mais ou menos está bem encaminhada essa ação, eu já tinha feito alguma coisa boa aqui. Havia feito alguma coisa boa. Tudo bem. Vamos agora descer. Manchando o rosto, fazendo a passagem entre a sombra escura um pouquinho na frente, talvez, não tem jeito.
passada nós falamos um pouco de uma das conquistas do Renascimento, dessa retomada da cultura clássica, que foi a perspectiva, né? Nós falamos disso. A importância que surgiu, a distância, né? Que os pintores podiam retratar situações com profundidade, como se fossem, como é uma foto hoje, né? E que isso trouxe a evolução do desenho, do planejamento, projetos. Houve gosto pelo desenho. Inclusive, muitas técnicas gráficas surgiram em função da descoberta ou da aplicação da perspectiva. Foi uma revolução. Mas tem uma outra coisa que nós não comentamos, importantíssima, quero que vocês lembrem disso. Que a partir da perspectiva, os pintores se interessaram cada vez mais em copiar fielmente as coisas, as pessoas e os objetos. Surge aí o desejo do realismo, de fazer fielmente elementos da natureza, então pessoas, olhos, expressões, brilhos, a água, a transparência da água. Isso é levado ao limite pelos artistas, porque eles ficam então com essa obsessão de, com as técnicas de perspectiva, e mais da descoberta da pintura a óleo, enfim, todos os elementos do desenho, passaram então a ter a obsessão de imitar fielmente aquilo que viam. Importante. Isso é uma mudança na pintura muito bom de ver, de olhar. Quando vocês forem observar um quadro, observem isso. Que no período anterior, Idade Média, você pode ver as pinturas góticas. Como já falamos, era o chapado, né? Se fossem figuras recortadas, colocadas na parede. No Renascimento, não. A profundidade, criar a ilusão de que era verdadeiro aquilo. Isso é levado ao extremo. Certo? Então, se alguém perguntar, mas onde é que vem essa pintura que quer imitar água, brilho da seda, arvoredos, como se estivessem vivos, reais? Isso vem após a descoberta da perspectiva, a aplicação dela no Renascimento. Certo? Bom, vou colocar mais uns claros aqui agora, nessa face. Então, claro, nunca entrar com branco puro, põe brancos amarelados, deixa o branco puro para as luzes finais. Vou colocar aqui. E aqui também, desse lado, o mesmo claro. Observem. Mas com cuidado. Vamos usar branco puro ainda porque pode ser um exagero. Então, o Renascimento, esse período importantíssimo, que vem após
após a Idade Média, né, como já falamos, onde cada um tinha sua arquitetura, sua pintura, né? Depois do Renascimento, nós vamos ter o Barroco. Nós vamos ter o Barroco depois, já entrando para o século XVII. Então, cada período, isso aqui é interessante estudar, tem a sua pintura correspondente, sua arquitetura correspondente, sua música correspondente. Continuo colocando claros aqui no meu rosto. Lembrando do período histórico, político que nós falamos, que sempre vai estar presente nos livros que eu indico a vocês e peças. É importante observar o contexto histórico que estava acontecendo naquela fase onde tal obra foi feita. Então, no Renascimento, essas luzes, o humanismo que nós falamos, tudo isso era movimento da reforma, né? Das ideias luteranas de liberdade, de ética, de ciência. Mas, ao mesmo tempo, surge a contra-reforma. A igreja reage a isso. Então, é um período recortado por guerras, navegações, guerras. Aqueles campos europeus nunca foram pacíficos, é bom lembrar disso. E o sonho do renascimento, do humanista, da liberdade, das luzes, isso sofre derrotas. E nós entramos no período barroco, depois na pintura, século à frente, já com um pouco de mudança nessa riqueza do Renascimento. Então, cada obra tem que ser vista nesse contexto. Outra coisa interessante de dizer é que nada é fixo. Como se o movimento começasse num século direitinho, terminasse no outro, como a gente fala aqui. Os movimentos, um entra pelo outro. É um processo de mistura, de ruptura e de negação e de assimilação, né, que se ajusta com a cultura dos estados. A gente deve ser norteado pelos séculos. Mas não pode achar que tem uma régua exata que separa os períodos. Eles, às vezes, demoram para surgir num outro país, surgem antes, numa região determinada. Então, não precisa ter cuidado com essas orientações. Eu sempre prezo muito isso. Não ficar preso a datas exatamente. Basta compreender os períodos, suas características. Então é muito nítido, na Idade Média, Renascimento, Barroco. Se organiza um pouco aí em termos de época, mas percebe que os artistas misturam. Por exemplo, um exemplo de mistura é o próprio Michelangelo, um dos mestres do Renascimento. Mas o Michelangelo, ele era, sobretudo na fase final da sua vida, o Michelangelo morre lá por 1540, por aí, salvo engano, um pouquinho a mais, um pouquinho para menos. Na arquitetura, ele teve traços barrocos, né? Ele pega já aquela fase já final ali do Renascimento,
Ele é um pouco maneirista também, veja, que é chamado fim do Renascimento. Mas podemos dizer que o Michelangelo é um cara do Renascimento que tem um pouco de barroco, que está mais na sua arquitetura. Que essa arquitetura barroca, esse período já voltado à devoção, né? Trabalha com contraste, luz e sombras, sobretudo isso, e uma arte voltada à fé. Né? A divindade, a crença. Eu não posso dizer, o Michelangelo, mestre do Renascimento. Aí você vai viajar, vai estudar a arquitetura do Michelangelo, e fala, peraí, esse livro está dizendo que isso aqui é a cúpula de São Pedro, por exemplo, em Roma. Arquitetura, qualquer livro de escola, de colégio. Arquitetura de estilo barroco, cúpula de São Pedro. Quem fez? O mestre do Renascimento, Michelangelo. Então, muito cuidado para a gente não ficar preso às situações da história. Dando uma caprichada aqui nessa sombra do rosto. Cristo. Ainda não coloquei escuro de sobrancelha, de bigode, de nada. Só fazendo essas sombras para formatar o rosto. Vou mexer na testa. Certo, gente? Vão lembrando das coisas que eu vou dizendo, votem a fita depois, anotem. Principalmente isso. Não há uma lógica de encaixar as coisas perfeitamente nos períodos. A arte e os artistas escapam a isso. Às vezes eles estão nos dois períodos, a obra dialoga com várias épocas. E depois vocês poderão aprofundar esse negócio que eu vou dizendo aqui, estudar. Cada época tem, você fala da pintura do Renascimento, as composições, já que havia tanto controle da igreja. Então havia um modo de compor as coisas, códigos de composição. Vocês podem aprofundar como é que era a composição das pinturas do Renascimento, como era a composição das pinturas barrocas, e vão por conta própria estudando isso. A gente não tem tempo aqui de entrar em tantas coisas. Que pese eu pretendo mais adiante, em outra situação com vocês, eu pretendo tratar desses assuntos num curso, quem sabe, nos moldes disso aqui que eu estou fazendo, com pintura, a gente possa falar desses assuntos. Quem sabe a gente consiga fazer isso, né? Dando aqui o volumezinho do rosto, brincadeira. Ainda vou guardar brancos puros dos sinais. Só estou fazendo a transição do escuro do cabelo para a face. Tem que ter cuidado aqui, porque não pode errar aqui, dar bobeira nessa fase.
Eu não quero complicar as coisas para vocês. Bem que eu acho que ensinar é trabalhar com complexidades. Quando você facilita, mastiga demais as coisas para um aluno, para um estudante, de quaisquer assuntos, sobretudo história, imagina arte, está tudo prontinho, encaixado. É como se desse um prato pronto para a pessoa. Ela nunca vai aprender a cozinhar, a entender o que aconteceu ali. Por isso que eu acho que o ensino ou o estudo é tratar de complexidade. Se me perguntasse o que é, eu digo o que é isso. A transição continua sendo feita do escuro para a sombra. Nesse sentido, quero colocar uma pitada aí de assunto, é que a história, o estudo da história, por si só, quando eu falo aqui dos períodos, da economia, a história é uma tentativa do homem de conferir sentido à existência. Esse esforço do homem de querer dar uma lógica para a existência. Então ele tenta encaixar tudo naquela regra, naquela caixinha, cheia de datas e períodos. Mas a vida por si só não tem sentido, a vida é regida às vezes ao acaso. Todos os filósofos concordam com isso. A vida é dirigida pelo acaso. Mas a história, que nós tanto falamos aqui, é um esforço humano louvável de dar sentido à existência. Então tenta encadear fatos, tenta dar coerência a certas sequências históricas, mas a vida às vezes não segue assim. Então lembrem disso. Isso também está no Shakespeare, viu? Está no Macbeth, do Shakespeare. Depois de retomado por muitos autores importantes no século XIX, que a vida é algo sem sentido, cheio de som e fúria. Estou usando uma expressão do Shakespeare na peça Macbeth. A vida é um conto sem sentido, cheio de sons e fúria. Termo do mestre Shakespeare. Mas ele também está retomando coisas de outros que já falaram. Mas talvez ele trabalhe com mais qualidade esses elementos. Por isso que, voltando ao meu ponto, quando eu digo que o Renascimento mistura com o Barroco, que mistura com o maneirismo, eu peço a vocês, tenham cuidado e tenham liberdade para pensar sobre isso, porque de fato as coisas são misturadas, não são lógicas. Não, já se percebe uma luz boa do escuro para o claro aqui. Fazer o escuro aqui do nariz, vou olhar melhor essa cabeça, estamos indo bem aqui. Bem resolvido por aqui, aqui. Certo, gente? Se tiver alguém aí no sofá me escutando, eu pretendo fazer um curso, uma sequência de aulas somando tudo isso, dando uma visão mais integrada das coisas, sabe? De um período que facilitaria para cada um de vocês a compreensão dos processos
do desenvolvimento, né, da arte. Eu parto de um exemplo que gosto de dar, que é de um espaço histórico, uma igreja, um mosteiro, que quando você vê essa construção, você tem que fazer algumas perguntas. Bom, essa construção, estou aqui na Espanha, estou aqui na Itália, estou aqui no Brasil, ela é de que período? É do século X, século XI. Nesse país aqui, isso era o Barroco, ou isso aqui era a Idade Média, ou era Renascimento, enfim. Aí localiza isso. Aí vai apreciar aquela arquitetura e fala, peraí, então nesse período aqui, medieval, essa igreja, portanto, tem estilo gótico, estilo românico. Aí você localiza isso. Que arquitetura é essa? Sabendo que cada período tem a sua arquitetura. Ótimo, isso é fácil. Pode usar até um livrinho para ver isso. Mas aí tem que fazer mais perguntas. Que pinturas que estão dentro dessa igreja? Que pinturas? Que pinturas estão dentro dessa igreja? Aí você associa a pintura ao período que você já estudou, você já descobriu. Ótimo. Faz uma segunda, uma terceira pergunta. Que música se ouvia nessa igreja quando ela foi feita, quando ela funcionava nesse século X ou XI, por exemplo? Que música? Que música antiga era essa? Que instrumento usava? Eram flautas, eram violas, eram cravos, aquelas pianolas chamadas cravos. Então, o período tem a sua arquitetura, a sua pintura, a sua música, móveis do período. Então, eu pretendo fazer uma conversa com vocês, onde a gente pegue um desses patrimônios e vamos investigar isso. Que arquitetura que é essa? Que pintura que é essa que está aí dentro? O que ouviam de música esses artistas? Que sociedade estava em volta? Aí as coisas ficam mais fáceis, coerentes, né? E ficam acessíveis. Olha, eu não vou conseguir terminar esse rosto hoje, hein? A gente tem que temperar as aulas com um pouco de conversa. O fato é que não terminei, já marquei a transição do rosto, falta dar os claros. Vou seguir mais um pouquinho nessa barba aqui embaixo. Mas essa é a minha ideia de estudo de arte, sabe? Integrar as coisas, porque elas eram integradas. Fica dividindo demais, a música está período, mas como é que era o todo? Como é que vivia? Encerrando, né? Vou trabalhar mais um pouquinho, eu quero ainda dar uma dica para vocês de livros e... Livros não. Um texto e um filme marcante que vocês devem ver com carinho.
gente só estuda se alguém nos ajudar. Foi assim comigo. Alguém disse, olha, leia isso que você vai abrir uma porta importante. Ninguém nasce sabendo. Nem também é fácil penetrar nos conhecimentos complexos. Né? Aprender besteira, autoajuda, literatura inútil, está de monte. Mas aquelas que formam a humanidade, formam as pessoas, essas nós temos que ter quem nos ajude, quem nos dedica. Eu pretendo isso para vocês hoje. Só dar uns pulinhos aqui do lado. Eu dei o escuro bom, volta dessa barba, esse rosto. Ficou muito forte esse acento, entrou demais. Vou corrigir meu erro ali. Muito de leve, mas vou dar uma corrigidinha aqui nesse rosto. Entrei demais aqui, estraguei essa anatomia. Vou arrumar isso aqui, ó. Muito melhor. Muito melhor. Bom, deixar para depois olhos. Uma queda de vida de olho, tem que cair um pouquinho mais esse olho, subir um bocadinho mais aquele, mas eu vou guardar isso aí para uma aula mais próxima. Vou subir aqui um bocadinho. Dá um toque na sobrancelha, só por dentro. Depois eu vou fazer a emenda das sobrancelhas laterais, emendada na face, só o escuro por dentro. Veja como já aparece. Né? Dividir o lábio. Leve, talvez tenha que usar um pretinho puro nessa linha. Como disse a vocês, às vezes o preto entra como uma coisa obrigatória, um ponto, uma linha que não pode ser mistura. Sobrancelha, trabalhar um pouquinho mais esse nariz, tá um clarinho, uma adiantadinha nesse nariz aqui. Certo, meus alunos, amigos? Conhecimento é muito interessante quando ele é globalizado, sabe, ele é articulado, uma visão mais integral do conhecimento, porque ele é assim. Nada é o que parece, sabe? Nada é o que parece. As aparências enganam. Isso na história, na cultura, isso é importante. Então tem que sempre você ter várias visões do mesmo fato, vários ângulos, para construir a sua opinião. Isso na história é vital.
Então, se eu falo que a questão dos judeus, num certo período histórico, por exemplo, era assim assado, que eu vou citar daqui a pouco para vocês o texto, precisa ter garantia. E mais pessoas que pensaram isso, que divergiram. Então, o conhecimento nunca é a busca da unanimidade, da verdade, não existe. É encontrar o sentido, o código de cada momento, os pensamentos que animavam períodos históricos, que a história é dirigida por certos pensamentos, certos conceitos. Né? É uma frase de um filósofo importante, do Marx, economista, filósofo alemão, século XIX, e uma das maiores obras da história, né? A economia da filosofia, mesmo com polêmicas, que dividiu o mundo, o pensamento dele, mas a filha entrevistou e disse para ele: pai, o que eu devo ler? Ele disse: isso está em livros, essa entrevista está num livro. Ele disse: filha, para você ler o Critiforme, lê os gregos no original. A menina ficou assustada. Caramba, uma garota de 12 anos. Os gregos no original. Depois leia Shakespeare e leia Balzac. É isso que o Marx, um gênio, disse para a filha dele, que era o modo dela se formar. Veja que interessante. Eu, quando vi essa matéria, eu vi há muito tempo, eu tentei fazer isso. Eu não li grego no original, porque eu não sei ler grego. Mal sei ler português, que dirá grego. Mas eu descobri que ali tinha coisa. Certo? Então, Marx, estamos falando do meio do século XIX, 1840 e pouco, ele lança suas obras. A filha pergunta: o que é que eu devo ler para ser como o senhor é, um gênio? Ele fala: os gregos no original, está tudo ali, da alma humana, do poder, da mitologia. Shakespeare, que politiza, que traz de volta a isso. E Balzac, que é século XIX, que discute aí a alma humana, o comportamento humano, os amores. A garota fez outra pergunta importante para ele, que eu quero encerrar essa parte de pintura. Ela disse: frase, pai, a filha do Marx, frase que eu devo seguir como um lema da minha vida. Ele pensou, ponderou e disse: filha, duvidar sempre. Duvidar sempre. É essa a frase que vai guiar a sua vida e seu aprendizado. Então, eu digo para vocês o que eu li, o que aprendi, que penso que é importante passar. Então, a pintura, como eu acho que a pintura não é algo solto, né? Não é algo solto, eu fico dizendo para vocês essas coisas para que vocês se animem quando viajarem. Quiserem pagar a viagem para mim, para eu ir junto explicando, muito que bem, eu gostaria que alguém me convidasse. Se não, vocês vão anotar uma série de questões que eu venho dizendo até o final desse projeto, e quando vocês olharem uma obra histórica num museu europeu ou brasileiro, tanto na Europa, né? As coisas começaram, uma igreja, um mosteiro, vocês vão fazer algumas perguntas e rapidamente vão dominar aquilo. Eu estou encerrando aqui essa parte do rosto, eu não acabei. Só um último arremate aqui dentro, para eu não me perder depois. Tem uma sujeira de tinta que eu quero tirar. Estamos fechando. Eu vou indicar a vocês agora
Depois seguiremos. Bom, gente, a minha palheta, a de sempre, e eu vou indicar a vocês um texto de alguém que a gente fala o tempo inteiro, que é o Shakespeare, certo? Século XVI, gênio da literatura do mundo, o maior de todos, e mestre do Renascimento, o homem que abarcou tudo que estava antes e apontou para o depois, abarcou todas as questões da humanidade, o Shakespeare, não há nenhum outro. A peça que eu vou indicar é O Mercador de Veneza. Maravilhosa, porque o Shakespeare faz comédia, não é comédia, a comédia é a tragédia humana, aparentemente simples, dá para ler. E o filme da peça, que é O Mercador de Veneza, um filme belíssimo, disponível no YouTube, pode procurar fácil na internet, é estrelado pelo Al Pacino. Esse texto e esse filme, assim como os dois que eu indiquei no começo, o Corrida de Notre Dame, para vocês, e o outro filme do Michelangelo, esse filme e esse texto, eles vão servir para sempre. É talvez a grande dica que eu dou a vocês. Então, achem o texto do Shakespeare, está disponível em qualquer lugar, texto universal, leiam com atenção, não se preocupe com dificuldades que apareçam. Ele, nessa fase dele, ele mexe o texto com poesia. Então, ele reforça passagens com poesias, personagens fantásticos. Ali tem um comerciante falido, ali tem um homem que fazia compra de mercadoria, dono de navios, ali tem um judeu que emprestava dinheiro, ali tem amores, tem nobreza. O Shakespeare faz uma peça contra o preconceito. É o melhor texto contra o racismo, contra o antissemitismo. Que o personagem central dele é um judeu que emprestava dinheiro, que é o Sherlock. Né? É uma maravilha. Ali tem todo o Renascimento, toda a cultura, todo o comércio, passa em Veneza, que era a grande capital, cidade, estado liberal do Renascimento, pois ali o Shakespeare mostra a tragédia do preconceito, da exclusão, das diferenças. Então tem tudo que nós falamos do Renascimento, do ponto de vista econômico, político, artístico, está ali. E ele põe todos os personagens com textos que a gente faz uma leitura, um retrato daquele período apontando para frente. Então, o texto e o filme homônimo, O Mercador de Veneza, duas peças, portanto, o livro e o texto. Então, procurem ver e lembrem que ao final eu vou cobrar de vocês se leram isso ou não, tá certo? Um abraço, até a próxima.